Patrícia Moribe. No programa de hoje, o convidado é o diretor de cinema José Baraona, que participou do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, com Estive em Lisboa e Lembrei de Você. O filme é baseado em romance de Luiz Rufato. Boa tarde, José Baraona. Olá, boa tarde. José, qual é a história de Estive em Lisboa e Lembrei de Você? Então, o filme narra uma história, na realidade, que se pode resumir de uma maneira muito simples. É a história de um imigrante mineiro da cidade de Cataguases que tem alguns problemas na vida e perde o emprego na sua cidade natal e decide emigrar para Lisboa. E em Lisboa, enfim, defronta-se com uma série de problemas e com um cotidiano muito diferente e com diferenças culturais muito acentuadas, porque embora o Brasil e Portugal tenham muitas semelhanças, não é? Temos esta origem comum e temos a língua comum, mas apesar de tudo existem muitas diferenças e é muito difícil uma pessoa sair do seu próprio país, de maneira que o filme é um retrato dessa situação. E José Baraona, eu queria que você me falasse como é que surgiu esse projeto, como é que você teve a ideia de fazer o Estive em Lisboa e Lembrei de Você. Então, estas coisas surgem um bocadinho por acaso, muitas vezes, não é? Eu sou português, nasci em Lisboa e vivi em Lisboa e há 10 anos que eu trabalho muito no Brasil e há 3 anos que eu fui viver no Rio de Janeiro. Por causa da crise económica que aconteceu aqui na Europa e em Portugal em especial, o cinema em Portugal nesse momento estava num momento muito difícil. E eu fui para o Brasil e já antes começava a refletir sobre estas questões das relações entre os dois países, do ponto de vista histórico, e desta vez queria refletir um pouco num ponto de vista mais contemporâneo. E o romance do Luiz Rufato, quando eu o li, pareceu-me o ideal, porque era, por um lado, um bocadinho um espelho da minha própria história, não é? Eu estava a ir para o Brasil fugido de uma crise económica, né? E agora estou também, se calhar, a enfrentar o início de uma nova crise económica no Brasil, que é o que acontece exatamente com o personagem do meu filme, com o Serginho. Ele vai para Lisboa numa altura em que Lisboa estava em alta, estava em crescimento, havia perspectivas de emprego e de trabalho, e depois ele termina o filme, de facto, com a perspectiva da crise e com a perspectiva do desemprego, não é? Então, quer dizer, isso é uma coisa com a qual eu me identificava bastante, e foi por isso que eu resolvi fazer o filme, adaptar o livro do Luiz Rufato. E como é que foi feita essa adaptação? O próprio Luiz Rufato diz que ele foi escrito em mineirês. E como é que você adaptou isso? E o que tem do livro no seu filme? E o que não tem? Isso é muito complicado responder, muita coisa que não tem, não é? Porque um livro tem muito mais informação do que um filme, não é? Só para lhe dar um exemplo, por vezes o Luiz Rufato pode escrever uma pequena frase: internaram ela numa clínica de repouso em Leopoldina, por exemplo. E a partir dessa frase eu posso fazer uma cena de 3 minutos. Então nós temos que tirar muito do livro e tentar ficar com o essencial da história. Aquilo que para nós, dentro do nosso ponto de vista, ou dentro do meu ponto de vista, era o essencial da história, aquilo que eu achava mais importante contar. E trabalhei muito durante alguns meses com o livro aberto, ao lado do computador, a escrever o roteiro, e num determinado momento fechei o livro, ele ficou ali e o roteiro tomou forma, não é? Então vai-se transformando, vão surgindo coisas que não estavam no livro, depois isso acontece também durante a preparação e os ensaios com os atores, e durante a filmagem tudo se vai transformando até ao fim, à montagem final, em que eu acho que o próprio Rufato diz isso, quer dizer, o livro está no filme, é o mesmo personagem, é a mesma história, é uma história com a qual onde ele revê o seu livro, mas é um outro objeto, é um filme. E um filme nunca é a mesma coisa que um livro, não é?
E falando dos personagens, eu queria que você me contasse um pouco como você fez a seleção, porque tem a parte em Cataguases, que você fez o Serginho, a família, onde ele trabalha, e em Lisboa, as pessoas que ele encontra lá. Eu queria saber, e você também mistura atores profissionais e não profissionais, eu queria saber como você fez a seleção nos dois países. Então, o filme tem atores profissionais, como é o caso do Paulo Azevedo e da Renata Ferraz, que são personagens muito importantes e que tinham que ser profissionais, e tem atores não profissionais em Cataguases, muitos deles em Cataguases, que são atores de teatro, amador de Cataguases, mas que trazem a vivência da cidade para o filme, não é? E que eu quis que fossem o mais parecido com eles próprios no filme. E tem não atores também, não é? Porque eu queria muito, isso aconteceu com a mãe do Serginho em Cataguases e aconteceu com outro personagem em Cataguases e com muitos personagens em Lisboa, porque eu queria muito. Quando eu li o livro, eu percebi que aquelas pessoas que o Rufato descreve em Lisboa, principalmente, e provavelmente também em Cataguases, porque o Luís Rufato é um escritor que nasceu e passou a sua juventude em Cataguases. Aquelas personagens eram personagens com quem ele se tinha cruzado, pessoas com quem ele se tinha cruzado e tinha transposto para o seu livro. E muitas daquelas histórias de vida eram histórias que nós podemos encontrar pessoas que viveram aquelas situações. Então fui à procura, não é? O dono do hotel onde o Sérgio fica em Lisboa é o dono do hotel onde nós filmámos, o dono do restaurante onde o Sérgio trabalha, o Sérgio é o personagem principal do filme, é o próprio dono do restaurante onde o Sérgio trabalha, enfim, e por aí adiante. Isso aconteceu em várias situações e foi realmente assim que nós construímos um filme que tem algo de documentário, é uma ficção, mas tem algo de documentário porque tem muito das histórias das próprias pessoas que viveram aquelas situações que são descritas no livro. Bom, lembrando que o filme Estive em Lisboa e lembrei de você entra em cartaz no Brasil em junho e eu queria agradecer a sua presença aqui, José Baraona. Nada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer. Obrigada.